Obrigado a todos que estão presentes. Muito boa tarde, um bom ano. É um prazer e uma honra ter sido convidado para arrancar o ciclo de seminários, de webinars de 2025. Espero que aquilo que eu disse o ano passado, mais ou menos por esta altura, não tenha saído muito errado. E vou tentar dar aquilo que é a nossa perspectiva, exatamente como disse a doutora Cecília, sobre os estudos que nós fazemos com regularidade para acompanhamento do setor, e nomeadamente o sistema de previsões. Os parabéns também à Cecília e à Leca pela iniciativa que já tem há vários anos e que é importante sobre temas dos mais variados, nomeadamente temas técnicos da construção, e que tem uma grande aderência, como nós temos visto. Ora bem, vou tentar ser sintético. Eu não podia deixar de falar um bocadinho na associação. Quem conhece a Associação de Materiais de Construção conhece, naturalmente, também pelas suas publicações que são dirigidas ao setor em geral, o Obras e a revista Materiais de Construção, e também por muitas outras atividades que vai desenvolvendo, e nomeadamente projetos, e eu tenho aqui apenas como indicação aqueles que nomeadamente estão alinhados com esta necessidade e com este imperativo de digitalização do setor e que procuram também responder a obrigações que estão a aparecer, como o do passaporte digital de produtos da construção e tudo mais. Ora bem, o que é isto do comércio de materiais de construção? Eu trago também aqui uns dados atualizados, que são os dados oficiais das estatísticas, e que diz que empresas que se dedicam ao comércio de materiais de construção, de acordo com as respectivas CAIs, eram em 2023 10.783. Não é bem verdade, porque há muita empresa mal classificada e mesmo dentro das CAIs dos materiais de construção há atividades que não têm nada a ver com materiais de construção, mas que têm a mesma CAI, nomeadamente, sei lá, comércio de ouro, mas que têm CAIs semelhantes ao comércio dos minérios e minerais metálicos. Mas o que interessa reportar é que em 20 anos, de 16 mil empresas, passámos para 10 mil, e isto corresponde efetivamente àquilo que nós sabemos, que é um processo de concentração no setor e que continua. Aquilo que é uma análise mais fina que nós fazemos de classificação, pegando nestas listagens todas, indica-nos, e com um trabalho que é colaborado, melhor que tem a colaboração da Infotrust, que nos fornece estas listagens anualmente e que depois nós classificamos com uma análise individual, diz-nos que nós teremos 6 mil e poucas empresas de materiais de construção. O pessoal ao serviço, depois da crise, tem vindo a aumentar, portanto, o setor está em crescendo, o volume de negócios, este é nominal, em termos nominais, aumentou muito nos últimos anos, mas também por influência dos preços, em 2023 baixou um pouco. Dizia eu que, analisando a conjuntura, e há pouco referi o que tinha dito o ano passado, para quem ainda tiver os slides é capaz de encontrar isso, mas este ano aquilo que nós estamos a verificar é que, sobretudo, no último trimestre de 2024, a atividade da construção voltou a acelerar. Ela esteve um bocadinho flat ao longo do ano, mas no final do ano voltou a acelerar. E as previsões são de que acelere. O acelerar não significa grandes crescimentos, já vamos falar disso. Em todo o caso, sabemos que temos um aumento de poder de compra das famílias este ano. Isso está, não trouxe aqui os números, não vale a pena, mas já se verificou. Temos um controle da inflação, temos uma redução das taxas de juros, que já ocorreu, embora não tenha tido ainda grande influência sobre aquilo que é, por exemplo, as prestações do crédito à habitação, mas vai ter nos próximos meses.
e há, em geral, um aumento do rendimento disponível, até porque houve alguma reversão dos aumentos de impostos sobre o rendimento que tinha havido nos últimos anos. Não é portanto, há uma certa redução, digamos, da intensidade fiscal. Além disso, temos o PRR e o Portugal 2030, que estão agora a começar em execução com impacto no setor da construção. Demorou muito, mas agora já tem algum impacto. E também temos um aumento da população residente, que era uma coisa que Portugal não tinha há muitos anos, e embora a gente não saiba muito bem quantos são, porque temos estes problemas que todos os dias ouvimos falar na televisão, dos imigrantes que ainda não estão legalizados, mas a verdade é que nós tivemos um crescimento de cerca de 600, 700 mil habitantes nos últimos 5 anos. E isso é relevante em termos de procura no mercado da habitação e, portanto, com reflexos na construção. Temos 2 problemas que se mantêm. Um que se mantém, que é o aumento dos custos de mão de obra e a respectiva escassez de mão de obra, e já vamos falar disto, que provoca necessariamente 2 coisas. Uma, torna certo tipo de obras fora de preço, de quem as possa pagar, e a escassez também tem um problema, que é não pode o setor da construção crescer mais do que 1 ou 2% ao ano, enquanto se mantiver este tipo de problema. Mesmo que nós gostássemos muito, em termos reais, não é possível ter um disparo da construção ou do setor da construção, exatamente com estas limitações da mão de obra. Isso, se calhar, até é bom, mas isso é um comentário. E temos, recentemente, algum aumento do desemprego. Nós tivemos, durante estes vários anos, um crescimento do emprego e agora, embora o emprego continue a crescer, nós batemos recordes dos últimos quase 30 anos em termos de número de pessoas empregadas. Temos, neste momento, mais de 5 milhões de pessoas isso reflete, a trabalhar. Isso reflete-se nas receitas da Segurança Social. Teve muito a ver com os setores dos serviços, do turismo, dos serviços às pessoas, administrativos, do turismo e da agricultura, mas, ao mesmo tempo, começámos a gerar, em alguns setores, industriais, sobretudo, algum desemprego. Isso tem a ver com o que nós conhecemos que se passou há mais de um ano, que se passa nos setores do têxtil, do calçado, mais recentemente no setor das várias componentes para a indústria automóvel. E este é o quadro conjuntural. Se virmos isto em termos de gráficos, temos aqui aquilo que tem sido o índice de produção na construção. Este índice de produção da construção é um inquérito de opiniões das empresas de construção, que tem a ver com a sua atividade. Atenção, este índice de produção não é o registro de valores reais da produção na construção. É um inquérito do tipo conjuntura e que nos dá este tipo de situação. Em todo caso, como nós vemos, temos um crescimento, e um crescimento recente, na 2024, no índice de produção, quer no segmento dos edifícios, quer da engenharia civil. Na evolução dos edifícios licenciados, o licenciamento é importante. Nós sabemos que o licenciamento antecipa a atividade de construção, que depois pode decorrer com mais ritmo ou menos ritmo. O que nós tivemos em número de edifícios licenciados em 2022 e 2023 uma diminuição no número de licenciamentos relativamente ao que tínhamos em 2020, se quisermos, mas no final de 2004 já temos um crescimento no número de edifícios licenciados. Isto inclui edifícios licenciados para a habitação e edifícios licenciados para outros fins. Inclui edifícios novos e incide também licenças para reabilitação. Outros números, por exemplo, que é a área total licenciada, que também implica tudo, habitação, não habitação,
construção nova, reabilitação. Nós, nesse aspecto, nunca tivemos uma diminuição da área licenciada. O número de edifícios ou o número de licenças foram menores em 2002 e 2023, como eu disse, e subiram outra vez em 2024, mas a área licenciada nunca diminuiu, a tendência foi sempre crescente. E até no último trimestre de 2024 temos aqui um pico impressionante que está referido no relatório do INE e que eu depois apurei melhor, espero que não seja erro, mas que tem a ver com uma grande área licenciada para construção num retail park em Vila Franca de Xira, com mais de 100 hectares. E, portanto, isso deu este disparate de crescimento da área licenciada. Depois temos aqui outros números que eu mantive um pouco pequeninos, estão nos nossos estudos de conjuntura e que nos dão a evolução do licenciamento nas construções novas para a habitação familiar, a azul, que tem vindo a subir, como vêem, ao longo de 2024, o número de licenciamentos para a habitação nova e os fogos em construções novas para a habitação também, licenciados, também subiram. Portanto, houve aqui um pico ou outro, mas aqui também voltaram a subir. Podemos dizer, não são grandes aumentos. Sim, estamos sempre a falar em perspectivas de crescimento que, em termos reais, não podem ser muito grandes face às condições limitadas que nós temos do lado da oferta de construção, da capacidade de construir. As licenças para obras de reabilitação, recentemente o número de licenças também subiu, ao longo do ano de 2024, os 3 trimestres que já são conhecidos também subiram. Portanto, digamos que há um crescimento, tinha havido uma tendência de crescente na reabilitação, que se vê aqui ao longo de 4 anos, mas no prazo do último ano voltou a crescer. Isto são bons sintomas para 2025 e, se quiserem, porque isto são obras, muitas delas para efetuar em 2, 3 anos, 2026 e 2027. Grandes crescimentos? Não. Fogos em construções novas para a habitação. Cá está a tendência. Essa foi sempre crescente. O número de fogos em construções novas para a habitação licenciados foi sempre crescente. São grandes números? Não. Estamos nos 30 e poucos mil ano. Ora bem, relativamente, eu estou aqui a tentar ilustrar aquelas considerações feitas no slide da situação conjuntural em que as coisas estão melhores. Nós temos aqui aquilo que foi a evolução recente nos créditos à habitação, o que se pagava de capital, o que se pagava de juros, houve a subida dos juros, aqui a partir de 22 e ao longo de 23 e 24, e nós tivemos que, não está, quer o valor da prestação subiu, estava nos 250, estamos a falar de prestação média. As últimas é que pagaram, não é? Foi para mais de 400, muito rapidamente, sobretudo à custa dos juros. Já está a diminuir ligeiramente a parte dos juros e a aumentar um bocadinho, obviamente, a parte do capital que é amortizada agora nas prestações, mas aqui estamos a falar em médias e isto tem sido, sobretudo, influenciado pelos créditos feitos nos últimos 10 anos. Créditos à habitação. Ora bem, índice de custos da construção. E este é o problema. Nós tivemos, isto aqui ilustra várias coisas. Isto é os custos de construção da habitação nova. A verdade é que na habitação nova os preços aumentaram muito mais, como nós sabemos, do que os custos. Mas os custos, em 4 anos, aumentaram cerca de 30%. E se formos... A evolução dos rendimentos das famílias não teve um aumento real de 30%, mas os custos tiveram. Os preços foi muito mais. Mas isto, quando há certa coisa, é os preços, a especulação, mas atenção que os custos também estão a crescer muito mais. E isso tem influência em várias coisas, podemos depois, se quiserem, discutir isso, por causa do problema do acesso à habitação, porque é que não se constrói habitação para as classes médias baixas. Tem muito a ver com esta história do aumento dos custos da construção
e da margem que pode ficar na promoção. Tem a ver também com outras coisas, mas tem a ver com isto. Mas o que é que aconteceu? Nós vemos este gráfico a azul, que foi dos preços dos materiais. Lembram-se quando eles subiram mais de 20% em 2022, mas depois caíram, foram caindo, as variações homólogas tornaram-se negativas a partir do primeiro trimestre de 2023 e até ao final de 2024 o índice de custos de materiais teve sempre variações homólogas negativas. Isto foi mau para as margens das empresas, foi mais para os volumes de negócios, para a liquidez, mas aguentou um bocadinho aquilo que é o aumento sistemático dos custos de mão de obra, que continua aqui à volta dos 10%, entre os 8% e os 10%. E não tem tendência para diminuir. São taxas de variação homólogas trimestrais, as médias anuais continuam nisto, e este é de facto um fator complicado e com que tem que se lidar. Relativamente às previsões e para dar uma certa área de estabilidade, nós temos algo que temos que pensar. As nossas previsões de evolução do produto interno bruto, isto é o cenário macroeconómico que é feito pela Comissão de Finanças Públicas, para mim é neste momento a entidade mais independente que nós temos em Portugal, e o que nós tivemos foi uma diminuição do crescimento. É preciso ver que o PIB, a taxa de crescimento do PIB diminuiu muito de 2023 para 2024. Em 2025 voltará a crescer um bocadinho, mas abaixo dos 2%, e como veem, no futuro, a taxa de crescimento real do PIB não deverá ultrapassar os 2%. Isso serve-nos de baliza para a construção. Isto é, nós não podemos estar a pensar que haverá grandes crescimentos. Mas se virmos o consumo privado, esse está a recuperar, a taxa de crescimento do consumo privado, e vai aproximar-se das taxas de crescimento do PIB. Portanto, isto tem a ver, o consumo privado está relacionado com o poder de compra das famílias. Já no caso do consumo público, ele tem tendência a diminuir. O investimento relativamente ao PIB, há uma perspectiva de crescimento muito grande em 2025 e 2026, que é o PRR, e depois a diminuir um bocadinho a percentagem relativamente ao PIB. O resto não nos interessa agora muito. A taxa de desemprego, eles entendam que se deve manter estável. Esperemos que sim. Esperemos que sim. Temos que admitir que se a economia não crescer o suficiente, nós temos a questão do envelhecimento da população, que os imigrantes que chegaram vão embora, ou porque passam por outro país da Europa, ou porque regressam, e, portanto, é natural que não haja grande pressão sobre o desemprego, mas ele, neste momento, até está a crescer um bocadinho além do que se esperava. Está a parecer surpreendente. Vamos ver como é que a Europa reage nisto tudo. Mas eu não queria falar muito sobre isto, eu queria só mostrar que, relativamente aos preços, também se espera que a taxa de inflação esteja controlada e, portanto, que se aproxime em 2025 2,2%, 2% em 26% e abaixo de 2% em 2027 e 2028. Muito bem. As nossas previsões em termos concretos. Nós já apresentámos as nossas previsões em dezembro. Estes valores que aqui estão são em milhares de milhões de euros, construção, volume total de negócios, quase 21 mil milhões de euros em 23, depois deverá crescer desta maneira, mas em termos reais a preços de 2017. As taxas de crescimento que nós prevemos, nós revimos isto em alta e, portanto, temos taxas de crescimento, agora para o volume total da construção, em 2024 a nossa estimativa é de 1,4, em 2025 passa para 1,5, em 2026 para 1,56, isto é quase 1,6. Portanto, taxas de crescimento reais. Se houver subidas de preços, podemos ver que no volume de negócios das empresas vão ter isto como estimativa de isto mais aumento dos preços dos materiais. Na construção temos que somar o aumento do preço da mão de obra
e de outros custos para projetar. Mas nós temos também as previsões do Euroconstruct. Não sei se conhecem o Euroconstruct, saiu também em dezembro de 2024, e eu fiz aqui uma tabela pelos vários subsetores, para dizer que o Euroconstruct prevê 1,5% de crescimento em 2024, eu sei que está para trás, mas ainda os números só serão conhecidos daqui a mais de um ano. 2025 prevê a mesma taxa de crescimento que nós. Em 2026, o Euroconstruct prevê que a construção cresça 1,7%, nós prevemos 1,56% ou 1,6%. Nós não temos ainda previsões para 2027, o Euroconstruct prevê um crescimento real de 1,8% no setor da construção. As grandes diferenças entre as previsões do Euroconstruct, que andam aqui nem a menos de 1/10, é na construção residencial nova, que em 2025 o Euroconstruct prevê mais 0,2 e em 2026 também mais 0,2, mais 0,3 do que nós, enquanto na reabilitação somos nós a prever mais 0,2 ou mais 0,3 de crescimento em 2025 e mais 0,2 de crescimento em 2026 do que o Euroconstruct. Nós achamos que o crescimento vai ser maior no residencial reabilitação do que na residencial nova. O Euroconstruct acha o contrário. Vamos ver quem acerta, se é na reabilitação, renovação, ou se é na residencial nova. Também temos uma diferença na não residencial nova, em que o Euroconstruct e na não residencial em geral, que considera que o crescimento vai ser maior na não residencial nova e reabilitação do que nós, enquanto nós, ao contrário, achamos que o crescimento vai ser maior na engenharia civil do que o Euroconstruct. E, portanto, sobretudo em 2025, em 2027, já quase que empatamos. Mas, pronto, no global do setor é praticamente igual. Andamos igual ou menos de 0,1 de diferença. Neste momento, são estas as previsões. Em termos de gráficos, tem aqui os gráficos das previsões nos vários segmentos, APCMC, Euroconstruct, isto é praticamente igual. Isto só para dizer que estamos mais ou menos alinhados. Se quisermos por grandes setores, a nossa previsão está aqui, foi revista em alta. Atenção que estão sempre crescimentos, mesmo quando os crescimentos parecem pequenos, são crescimentos reais, sempre a somar ao ano anterior. Sempre a somar ao ano anterior. E, portanto, há aqui um efeito de escada, que aqui não aparece. Se nós estivéssemos a somar, isto é sempre, são sempre em cima do crescimento do ano anterior. Portanto, sendo em cima do crescimento do ano anterior, mesmo quando é 1% do ano passado e 1% este ano, é 1% sobre um valor maior do que foi o ano anterior. Portanto, só estou a dizer isto porque às vezes o crescimento é igual. Percentualmente é igual, mas sendo um crescimento sobre algo que já cresceu o ano anterior, se tivéssemos ver isso em volume de materiais, são mais, um crescimento da mesma intensidade é em metros quadrados, se quiserem, ou em quilos, mais do que foi o crescimento verificado no ano anterior. Isto é para a habitação nova, como já dissemos, nós na construção total prevemos mais, porque prevemos mais reabilitação e prevemos mais crescimento nas obras públicas. Portanto, residencial e reabilitação nós achamos que tem uma taxa de crescimento maior e atenção que a residencial reabilitação vale bastante mais do que a residencial nova, em termos de valor de mercado, incluindo as pequenas renovações, não é? Aquelas que eu faço em minha casa quando mando pintar ou mando substituir as janelas. Está aqui para a engenharia civil. Vocês depois podem ter esses dados todos, em que nós prevemos, de facto, taxas de crescimento maior na engenharia civil. Não é? Temos aí muitas obras nas câmaras, temos na ferrovia, etc. No comércio propriamente dito, também nós prevemos
taxas de crescimento nos volumes de negócios, portanto já são maiores do que as que prevíamos, e portanto taxas reais de crescimento de 1,3, 1,5. Se houver um crescimento nos preços dos materiais, já pode dar um volume de negócios mais interessante. Aqui no comércio a retalho, não prevemos crescimento tão grande no comércio a retalho, mas mesmo assim crescimentos reais de 1,1, 1,2%. E agora falar noutros desafios, muito rapidamente, que não foram estes que são colocados pelo crescimento do mercado, a mão de obra, etc. Chamar a atenção aqui para apenas 4 coisas. Uma delas é a crise habitacional. A crise habitacional é um desafio. Porquê? É um desafio porque pode provocar problemas a toda a fileira da construção. Nós estamos a ver agora esta história da lei dos solos, não vamos entrar nesse pormenor, mas como não estamos a conseguir dar a resposta em termos das necessidades de habitação das famílias mais desfavorecidas, sobretudo nos grandes centros urbanos, e o PRR não vai resolver isso, não é? Vai construir daquelas 26 mil habitações, só cerca de 8 mil é que eram para ser novas, e 8 mil habitações no país não resolve nada, as outras são reabilitações. Não quer dizer que não haja mais habitações no mercado por causa da reabilitação, mas a maior parte delas já estão ocupadas. Isso pode levar a que os governos tomem medidas que vejam a ser, às vezes, restritivas da atividade da construção. Há aquelas ideias, às vezes, de proibir a compra de estrangeiros, como aconteceu agora em Espanha, que é proibir a venda a estrangeiros, como aconteceu no Canadá, coisas do género, que se nós olharmos para o que estamos a construir e para quem, em alguns segmentos, pode provocar problemas. Isto apenas para citar um exemplo, porque muitas outras podem acontecer, de preços máximos, coisas do género, sei lá. As pessoas, quando não conseguem resolver os problemas, às vezes têm más ideias, que prejudicam o próprio mercado. Já vimos isso nos últimos 2 anos. O efeito bolha. Qual é o efeito bolha? O efeito bolha é o crescimento dos preços. A falta de capacidade de oferta e o crescimento dos custos tem levado a construção de habitação a dirigir-se para um segmento que depois leva a que haja aumentos de preços dos terrenos. Como há pouca capacidade de construção, os preços aumentam, os preços dos serviços de construção aumentam, o preço da mão de obra, e a certa altura pode acontecer que a rentabilidade dos investimentos na construção, seja na habitação, seja noutros, face aos preços que se atingem, seja demasiado baixa. E se for demasiado baixa, não se vende. Portanto, este efeito bolha pode vir a prejudicar, não digo a generalidade dos projetos, mas pode vir a prejudicar alguns projetos, dependendo do que acontece no resto do mundo, não é? Porque há sempre aqui problemas de custo de oportunidade. Isto é apenas um alerta a que temos que estar atentos. Outro, aqui para toda a gente que está neste setor, nós fizemos aqui um webinar antes de ontem sobre o novo Regulamento de Produtos da Construção e o passaporte que aí vem. Neste momento isso não tem um efeito imediato, mas tem alguma necessidade que as empresas comecem a organizar a sua informação sobre os produtos, mas há também mais um conjunto de outras diretivas e regulamentos, e eu pus aqui a diretiva sobre a eficiência energética, que muito rapidamente vai ser colocada por um decreto-lei em vigor no território nacional e que, nomeadamente, vai levar a estas obrigações declarativas das emissões de CO2 dos produtos, não é? Isto vai ser considerado na eficiência energética e, portanto, nos edifícios é também a pegada carbónica, não é só no seu funcionamento, mas é também nos materiais que estão dentro dos edifícios e, portanto, os projetistas vão ter que mais tarde fazer essas contas e isto é algo que está mais próximo. E, portanto, é um desafio porque depois a concorrência ou a escolha dos produtos
também se vai fazer em função do seu contributo ou da quantidade do CO2 que eles têm incluído. E depois temos estes da construção off-site, porque a construção de modo tradicional tem as suas limitações, é preciso construir mais depressa, é preciso construir mais barato, porque senão não se consegue vender. Portanto, há que aumentar a eficiência e a produtividade no setor da construção. Não se pode... É um setor neste momento que não evoluiu muito em termos de produtividade e isso faz com que haja um desfazamento entre os custos da construção e os custos noutros setores e, portanto, entre os preços. Isso é uma das coisas que determina também, em parte, esta dificuldade no acesso à habitação. Se a construção não melhorar a sua eficiência, a sua produtividade, a certa altura, obviamente, começa a ser um produto demasiado caro e, portanto, como demasiado caro, vai ter dificuldade em alguns segmentos, em encontrar mercado. E é basicamente este tipo de alertas que eu queria deixar, não queria entrar em pormenores, mas que estarei disposto a falar neles, se assim o quiserem. Muito obrigado pela vossa atenção e estou então à vossa disposição.